Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dia Linux News. O episódio dessa semana tá recheado de notícias bacanas, mas antes eu tenho uma novidade para te contar. O OnlyOffice é uma suíte de escritório de código aberto muito popular e recentemente eles chegaram na versão 7.4, que traz uma série de novidades. Para quem trabalha com revisão de documentos, como no caso de contratos, onde você tem várias versões do mesmo arquivo, você vai conseguir combinar todos eles em um único arquivo. Agora você consegue salvar objetos de um documento, como formas, gráficos, caixas de texto e até mesmo um documento completo num formato de imagem, tanto em PNG quanto em JPEG. O suporte a plugins foi melhorado e agora tem extensões ainda mais poderosas, como é o caso do ChatGPT, onde ele consegue analisar o seu texto, criar imagens e muito mais. Clica no primeiro link aqui na descrição para conferir todas as novidades da versão 7.4 e já atualiza o seu OnlyOffice por aí. Na semana passada a gente falou por aqui sobre a WWDC e as diversas novidades do evento. Uma das coisas anunciadas foi o Game Porting Toolkit, uma ferramenta focada em desenvolvedores para poder ajudar a trazer os jogos para o macOS de maneira mais rápida. Mas a grande questão é o que está rodando por baixo dos panos. Primeiramente, o Game Porting Toolkit ele foi divulgado como uma fórmula do Homebrew, que é um software de terceiro de código aberto que funciona como um gerenciador de pacotes para macOS, que inclusive a gente tem vídeo sobre ele aqui no canal. Dentro dessa fórmula, o Game Porting Toolkit basicamente é uma versão modificada do Wine da CodeWeavers, só que com suporte a DirectX 12. Mas apesar dele ter sido criado com foco nos desenvolvedores, é claro que a comunidade já foi atrás de ver o que dá para fazer com essa ferramenta. Já existem diversos relatos na internet de pessoas conseguindo rodar Cyberpunk, Hogwarts Legacy, Diablo 4 e vários outros jogos com um desempenho até que aceitável, principalmente quando a gente leva em consideração que esse jogo está passando por duas camadas de compatibilidade. Além do Wine, tem o Rosetta, que está fazendo a tradução de x86 para ARM. Inclusive, o Heroic Games Launcher está preparando uma integração com o Game Porting Toolkit para que os usuários do Mac consigam jogar os jogos da Epic, da GOG e até mesmo os jogos que forem adicionados via sideloading utilizando o Game Porting Toolkit. Parece que agora finalmente o Mac vai rodar jogo, né? Ainda falando sobre desenvolvedores na plataforma da Apple, tem uma boa notícia para quem programa em Swift e utiliza o GitHub. A partir de agora, a plataforma vai trazer suporte para escaneamento de códigos na linguagem Swift. Essa é uma funcionalidade do GitHub que observa seu código e escaneia por dependências vulneráveis e alguns outros problemas. E agora finalmente vai estar disponível para quem programa em Swift também. As últimas semanas têm sido bem polêmicas para quem curte o Reddit. Recentemente, a plataforma anunciou que ia começar a cobrar pelo uso da sua API. Até aí, nada mais justo, mas o problema é que os preços estão sendo considerados bem abusivos pelos desenvolvedores. O Apollo é um dos clientes de Reddit mais populares do mercado, e segundo o desenvolvedor, na quantidade de usuários que ele tem atualmente, seria necessário desembolsar 20 milhões de dólares por ano para poder pagar a API, o que é totalmente impraticável. Para conseguir pagar isso, seria necessário que todos os usuários, inclusive os que utilizam o aplicativo de graça, pagassem 2 dólares e 50 cents por mês. Isso só para pagar a API, sem considerar custos de servidor, outros gastos e até mesmo o salário do próprio desenvolvedor. Por conta disso, o Apollo deve fechar as portas no dia 30 de junho e os usuários vão precisar procurar outro cliente para utilizar. Por conta de todos esses problemas, diversos subreddits entraram em um tipo de greve, onde eles por um dia inteiro colocaram os subreddits em modo privado. Isso inclusive fez o próprio Reddit como um todo cair. A gente ainda não sabe se isso vai resultar em alguma mudança de fato, mas vamos aguardar, né? Se você está utilizando o OBS no Ubuntu 20.04, talvez está chegando na hora de atualizar. Isso porque o aplicativo vai perder suporte para essa versão do sistema, já que ele está perdendo suporte para o Qt5 e a versão 20.04 do Ubuntu não tem suporte para o Qt6. Atualmente, o Ubuntu 20.04 é o único sistema operacional oficialmente suportado que não tem suporte para o Qt6, então faz sentido abrir mão e suportar só os sistemas mais novos. A equipe do OBS prometeu que o Ubuntu 22.04 vai receber suporte até pelo menos um ano depois do lançamento da próxima LTS. Então você atualizando o seu sistema, está garantido aí pelo menos mais uns 2 anos de suporte. Ainda falando no Ubuntu, na versão 23.10 vai ser um pouquinho mais fácil organizar suas janelas na tela.
Atualmente, o máximo que você consegue fazer é arrastar as janelas para a lateral do monitor, fazendo ela ocupar metade da tela. Mas na versão 2310, você vai conseguir arrastar ela para qualquer um dos 4 cantos, fazendo ela ocupar 1/4 da tela. Mas é claro, se você quer utilizar ao máximo a funcionalidade de Tile, talvez seja melhor você instalar uma extensão, como é o caso do Ford. Bora pro Drops? Você já ouviu falar em Passkeys? Essa é uma nova tecnologia que está sendo desenvolvida para substituir as senhas como a gente conhece hoje. Essa tecnologia está sendo desenvolvida por diversas empresas, como as gigantes Apple, Google e Microsoft, e o objetivo é que você não precise de nenhuma senha para poder logar nos seus serviços preferidos. Para garantir a segurança do login, é utilizado o sensor biométrico do seu aparelho, como um leitor de digital no Android ou Face ID e Touch ID no iOS. Por baixo dos panos é gerada 2 chaves, uma pública, que vai ser armazenada no servidor que você está tentando fazer login, e uma privada, que vai ficar armazenada no seu dispositivo. Os principais sistemas operacionais já estão trazendo suporte para essa tecnologia e até mesmo alguns gerenciadores de senha como OnePassword e NordPass também estão trazendo suporte. Inclusive, existe um diretório criado pelo próprio OnePassword e mantido pela comunidade, onde você consegue acompanhar quais serviços já trazem suporte para o Passkeys. Será que essa tecnologia vai vingar? O Valorant é um jogo de FPS da Riot Games, que infelizmente só é possível jogar no Windows, por conta do seu anti-cheat a nível de kernel. Recentemente ele perdeu suporte para as versões mais antigas do Windows, e agora você só consegue jogar no Windows 10 e no Windows 11. Mas o mais curioso é que agora você precisa do TPM 2.0 ativado para jogar. Mas, se na sua máquina não tiver suporte para isso, existe um passo a passo da própria Riot ensinando a burlar essa necessidade. O passo a passo não é nada amigável para o usuário comum que não entende do sistema, mas basicamente você precisa desativar o VBS, que é uma segurança baseada em virtualização. Vai entender, né? O Street Fighter 6 mal lançou e já tem novidade para os jogadores de Linux. Ele foi oficialmente verificado no Steam Deck, o que quer dizer que ele funciona perfeitamente no Linux. Se você queria comprar, mas estava em dúvida se funcionaria ou não, esse é o seu momento. Mas é claro, ainda assim se atente aos requisitos mínimos de hardware. Um outro jogo que agora também é verificado no Steam Deck, mas esse já foi lançado tem alguns meses, é o The Last of Us Parte 1. Esse jogo, antes mesmo do lançamento, foi anunciado que rodaria no Steam Deck, mas chegou todo bugado. Agora, depois de uma série de correções, eles finalmente cumpriram a promessa e agora você já consegue acompanhar a história da Ellie e do Joel utilizando Linux. Um outro jogo que está verificado no Steam Deck e está com 70% de desconto lá no Steam é o clássico Grim Fandango Remastered. Nesse jogo você controla o Manny Calavera, um agente de viagens no Departamento da Morte, que precisa resolver uma conspiração que ameaça sua salvação. Esse jogo está saindo por menos de R$10 no Steam e tem versão nativa para Windows, macOS e Linux. E se você quiser receber ainda mais notícias do que aconteceu no mundo da tecnologia e do open source, é só se inscrever lá na nossa newsletter, em diolinux.com.br/newsletter. Tá procurando uma aplicação para fazer um backup do seu computador? Então clica nesse vídeo aqui do lado que eu te mostro uma maneira simples de fazer isso. Eu te vejo lá.